7 trombetas no livro de Revelação é um assunto que nos intriga e nos alerta sobre o fim do mundo, quando o Todo-Poderoso castigará os homens. À medida que são tocadas, um acontecimento extraordinário acontece, provocando caos em todo o planeta. Mas você já parou para pensar se essas trombetas são realmente literais? Será que são apenas simbólicas? Ou então irão acontecer da forma que está escrito? Nesse vídeo, confira o que acontecerá quando as 7 trombetas forem tocadas, e prepare-se, pois vamos nos aventurar no universo do sobrenatural, revelando o que realmente os textos sagrados afirmam. Eu sou o documentarista mascarado, e sejam bem-vindos para esse vídeo. As 7 trombetas do Apocalipse aparecem no último livro das Sagradas Escrituras, e são tocadas por 7 anjos. É impossível que o número delas não chame atenção, já que são 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, além dos 7 anjos. Como a maioria das pessoas devem saber, o número 7 é o número da perfeição, então tudo isso mostra que os juízos do nosso Deus são perfeitos e possuem um objetivo. No capítulo 8 de Revelação, está escrito que, havendo aberto o 7º selo, se fez silêncio no céu por quase meia hora. Então foram dadas as trombetas aos 7 anjos que estavam diante de Deus. Outro anjo se pôs junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. A fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo, até diante de Deus. Tomando o incensário, o anjo o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes, e trovões, e relâmpagos, e terremotos. Então os anjos se prepararam para tocar. O primeiro mensageiro tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo, misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, das árvores foram a terça parte, e toda a erva verde foi queimada. A expressão terça parte é muito utilizada, e pode significar que Satanás não pode destruir completamente o planeta, e também vemos uma citação no capítulo 12, quando Lúcifer engana 1/3 dos anjos do céu, e caiu por terra com eles. Ou seja, nosso inimigo não pode destruir toda a criação de Deus. Na segunda trombeta, foi lançada no mar, uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue, a terça parte do mar. E morreu 1/3 das criaturas do que viviam no mar, e a mesma quantidade das naus. Alguns dizem que esse tal monte seria um meteorito, que vai cair e causar todo esse estrago. No entanto, não podemos confirmar nada sobre a questão de que uma parte do mar vai virar sangue. Não se deve afirmar que seria literal, assim como no Egito. Há quem diga que seria justamente a morte das criaturas do mar, mas não temos autoridade para bater o martelo sobre esse assunto, já que profecias contidas na Bíblia foram compreendidas apenas depois de se cumprirem, que uma parte do mar pode se tornar em sangue. É possível, mas isso não se deve confirmar. Quando o terceiro anjo tocou a trombeta, caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes de águas. Se apresenta o nome dessa estrela, que seria absinto, e uma parte das águas se tornaram em absinto, e muitos homens morreram das águas, pois se tornaram amargas. Há quem diga que a estrela citada não é bem uma estrela, mas sim um anjo, já que essa palavra é uma representação para os seres angelicais. Segundo as pessoas que defendem a ideia, esse anjo que caiu do céu irá tornar as águas amargas, causando a morte de muitos homens. O fato de possuir um nome tão terrível mostra que essa estrela não é apenas um objeto inanimado, trata-se de uma entidade espiritual, visto que procedeu do céu. Seu nome jamais poderia ser o nome de um anjo de Deus, certamente se trata de um agente do mal, a quem foi permitido atingir as águas. E você pode se perguntar, mas Deus daria a um anjo caído permissão para fazer tudo isso? Bom, quando o Criador ordena, todos precisam obedecer. Ou você nunca leu na Bíblia que todo joelho se dobrará, e toda a língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, não podemos entender tudo o que está no livro de Apocalipse de forma literal.
muita coisa. É uma representação do que vai acontecer no final dos tempos. Mas, existem muitas controvérsias sobre esse assunto. Também se acredita que esse absinto seria a poluição dos rios, e em um futuro, essa água estará indisponível para o consumo. Mas dados os argumentos, fica livre a sua manifestação nos comentários. Então a quarta trombeta foi tocada, a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a mesma quantidade deles, do dia e à noite, não brilhassem. Depois desses acontecimentos, um anjo voa pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Ou seja, as próximas 3, são o significado para esses 3 ais. Quando o 5º anjo tocou sua trombeta, se viu uma estrela, que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A identidade da estrela não é um objeto que caiu do céu, mas sim, um ser espiritual. Alguns chegam a dizer que seria um anjo caído, que vai abrir o poço do abismo. Depois de aberto, saiu fumaça do local, que escureceu o sol e o ar. Também vieram gafanhotos, e tinham poder, como o poder que tinham os escorpiões da terra. Os gafanhotos não podiam provocar dano à erva verde da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Eles não poderiam matar essas pessoas, mas atormentá-los, e em meio a tanto sofrimento, os homens vão buscar a morte, mas não poderão morrer, já que a própria morte irá fugir deles. No versículo 7 do capítulo 9, o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Na cabeça tinham como coroas de ouro, e tinham o rosto de homem. Seus cabelos eram de mulher, e dentes de leão, e tinham couraças como de ferro, e o ruído das asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm para o combate, e tinha cauda como a dos escorpiões, tendo um aguilhão. Também possuía um líder, que se chamava Abaddon, o anjo do abismo. Com toda certeza, você achou estranho essa aparência horrível dos gafanhotos. Entretanto, não devem ser literalmente gafanhotos. Segundo estudiosos, se trata de helicópteros, que serão utilizados para guerras, e vão atormentar muitas pessoas. Se afirma que os helicópteros irão jogar armas químicas, cujo objetivo não é matar os humanos, mas atormentar. A causa de tal comparação é que o apóstolo João escreveu o Apocalipse em uma época muito antiga, e ele nunca tinha visto algum helicóptero, e por isso, os comparou com gafanhotos gigantes. Mais uma vez percebemos que o último livro da Bíblia possui muitos símbolos, e se faz necessário fazer uso do lado espiritual e racional para que possamos compreender. Tocou o 6º anjo sua trombeta, e uma voz vinda das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, dizia ao 6º anjo, para soltar os 4 anjos que estão presos, junto ao grande rio Eufrates. Acredita-se que esses seres são anjos do mal, e quando foram soltos, estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem 1/3 dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e os cavalos que cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e suas cabeças era como de leão, da boca saia fogo, e fumaça, e enxofre. O poder dos cavalos está na sua cauda, que se assemelhava a serpentes, e com as suas cabeças danificam. No versículo 18 do capítulo 9, afirma-se que 1/3 dos homens foram mortos pelo fogo, pela fumaça, e pelo enxofre. Se acredita que esses 200 milhões são literais, e representam o tamanho do exército do anticristo, que pelo poder bélico, vai matar a 1/3 parte da humanidade, e as pessoas que não foram mortas por essas coisas, não se arrependeram das suas terríveis transgressões, e continuaram adorando os demônios e ídolos, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Continuando nossa narrativa, encontramos a 7ª trombeta no capítulo 11 versículo 15, que é a trombeta da vitória. E quando foi tocada, houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos, que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder, e reinaste.
e iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos e grandes. No final das contas, o livro de Revelação é extremamente profético, sendo capaz de deixar muitos com medo. Entretanto, todas essas coisas vêm antes de uma esperança, de que todo o mal, que existe nos mundos, seja exterminado por completo. É triste, mas o vídeo está acabando. Estou indo nessa. Fiquem todos na paz de Cristo. E não esqueçam, Jesus está voltando. Até mais.